já podemos começar recapitulando a nossa aula passada. Já até coloquei aqui para gravar a nossa aula passada. E aí o pessoal que for chegando ao vivo vai tirando as dúvidas com a gente. E depois essa aula vai ficar gravada no nosso portal de alunos. Nós introduzimos a disciplina Mecanismos de Defesa na nossa última aula. Nossa última aula, nós introduzimos essa disciplina falando das várias máscaras que a gente acaba criando, né? E, na verdade, são as defesas do nosso id, do nosso ego e do nosso superego, sofrendo da ânsia do superego controlado em constante tentação do id. O ego, que é a nossa verdadeira pessoa, tenta dar conta do mundo interno e externo. Então, o id é a impulsividade, eu quero agora. O ego é a racionalidade, será que vai ser bom? E o superego é a moralidade. Estamos ao vivo, precisamos entender essa tópica do Freud para que a gente entenda os vários mecanismos de defesa. Segundo Ana Freud, são pelo menos 9. Regressão, repreensão ou recalque, formação e reação, isolamento, anulação. Temos também projeção, introjeção, inversão contra o eu, reversão, e o 10º mecanismo de defesa seria sublimação. Nós começamos vendo na aula presencial algum desses mecanismos de defesa e hoje nós vamos dar continuidade. Na aula presencial eu falei sobre as armas primitivas, as defesas primitivas, né? Falamos sobre o spling dividido, a cisão ou a clivagem, que nada mais é do que essa ideia do bom e do mal, do céu e do inferno, essa ideia que nós não podemos desassociar, esse dualismo que muita gente entende aí, o lado bom e o lado ruim. Todo ser humano ele tem essa clivagem. Todo ser humano ele tem o seu lado bom, e eu acredito que todo ser humano ele é bom, mas também tem o seu lado sombrio, que é aquilo que a gente não quer enxergar, e aí por isso nós usamos 2 mecanismos de defesa. Falamos também na última aula sobre a identificação projetiva, que é a serviço da empatia. Ela vai se modificando do material projetado e acaba modificando a representação correspondente do ego e do objeto padrão nessa relação pessoal. Então, muitas vezes as pessoas elas começam a conviver e ela começa a se projetar na outra pessoa, de maneira que tem até música, né? Eu não existo longe de você. Eu não vivo sem você, a minha vida não vale absolutamente nada sem você. A pessoa já não se vê como um indivíduo, a pessoa já se vê projetada no outro. Isso acontece também quando alguém chega no analista e começa a falar, talvez até de uma fantasia. Aqui tem um desenho muito engraçado que o paciente chega para o Freud e diz, então, aí eu fiquei 67 dias em frente ao Comando Militar do Leste. O analista, ele vai embarcando naquela fantasia, porque por enquanto ele ainda não sabe se é um devaneio ou não. O terapeuta ele não é um robô, ele vai sentir a exaustão progressiva, ele vai sentir a carga que
nós sentimos, por isso que muitas vezes, depois de uma terapia, a gente acaba esvaziando esse repositório, porque tamanha é a demanda que o paciente acaba nos trazendo. Então, nós não somos robôs e nesse acolhimento a gente acaba sentindo a dor do outro, aquilo que o outro está vivenciando. Falamos também sobre projeção. O que é a projeção? Nada mais é do que aquilo que você faz, você acreditar que os outros fazem, né? Geralmente, pessoas que roubam, eles acreditam que os outros roubam. De pessoas que mentem, eles acreditam que os outros mintam. Pessoas que traem, eles ficam desconfiados, eles não querem ser traídos. Então, o dono de uma loja que rouba alguns gramas ali, alguns quilos, produto que vende, quando ele vai comprar numa outra loja esses produtos, ele acha também que está sendo lesado, ele acha também que está sendo roubado. Então, é importantíssimo a gente entender essa projeção, né? Essa projeção importantíssima a gente compreender. Tá chegando aí a Isabela, boa noite, o Arley, a Andréia. Quem puder ligar depois a câmera, me ajuda, igual a Andréia, igual a Cristina, e quando você fica com a câmera desligada, parece que eu tô falando sozinho, parece que eu tô falando com as paredes. E aí, olhando a Cristina, olhando a Andréia, eu sei que tem audiência, eu sei que vocês estão me ouvindo, fica melhor. Então, nós estamos aí recapitulando a aula passada, é a turma de Miguel Couto que está estudando com a gente, mas tem alunos de todos os polos vendo e revendo tudo aquilo que a gente acaba ensinando aqui nas aulas online. Falamos também de negação. Pessoas elas querem jogar para debaixo do tapete algumas coisas desagradáveis que aconteceram na vida dela, alguns episódios desagradáveis, né? A tendência é negar as sensações dolorosas, é tão antiga como o próprio sentimento da dor. Então, para que mexer numa coisa que já está até esquecida? Prefiro não lembrar. Para que vai mexer nisso agora? Para que vai me recordar dessa história que eu já tinha até superado? É a negação, é um mecanismo de defesa. Falamos também sobre a desassociação. Seria a desassociação, o rompimento desse sentido de continuidade da pessoa na área da identidade, na memória, na consciência, na percepção, como forma de reter uma ilusão de controle de face ao desamparo da perca do controle. O ser humano ele cria uma ilusão de que ele está no controle e nós não estamos no controle de absolutamente nada. Quando as coisas fogem do nosso controle, alguns usam do mecanismo de desassociação. Acontece muito, por exemplo, num acidente de carro grave, que a pessoa, para se privar daquela angústia e daquele trauma psicológico, emocional, aquela parte da memória ela não consegue acessar, ela fica inacessível. Aí perguntamos para a pessoa que sofreu o acidente, o que aconteceu no dia? Você lembra de alguma coisa? E muitas pessoas vão dizer que não se lembram absolutamente de nada. Caiu realmente no esquecimento, porque a psique faz esse mecanismo de defesa para que a gente não sofra, porque a angústia mata. Falamos também na aula presencial sobre a idealização. Eu só estou recapitulando com você, por isso que eu estou indo bem rapidinho nesses tópicos aí. E dentro da idealização, um casal que tem filhos, a mãe é vista como uma princesa da Disney. O pai é visto como um príncipe. Geralmente, na idealização, a gente não vê defeitos. A gente romantiza tudo.
Aí, às vezes, a princesa, né, casou com um sapo, mas ela não consegue enxergar que é um sapo. Ou ela acredita que se beijar o sapo, ele vai se tornar um príncipe. Por isso que é muito perigoso um relacionamento antes mesmo de 2 anos, a pessoa já contrair o matrimônio, já se casar, já ir morar junto, porque em 2 anos a pessoa está apaixonada. Então, na paixão, a gente acaba não vendo defeitos de ninguém. Aí tem aquela figura que vocês gostaram, ó. Mãe, encontrei a minha outra metade. A metade da laranja, né? E a mãe tá horrorizada ali, porque não é uma metade de laranja, é uma melancia, não tem nada a ver um com o outro. As preferências são diferentes, os gostos são diferentes, mas aí a pessoa iludida pelo mecanismo de defesa da idealização, ela acha que é o príncipe encantado, e aí muitas vezes decepciona, até antes de 2 anos, quando a paixão acabar. Nós paramos aqui na nossa aula presencial. A partir daqui, tudo que eu falar também está gravado para os alunos assistirem depois, alguns que têm alguns eventos hoje à noite, eles vão poder, a partir daqui então, entender a matéria nova. Atuação foi aonde nós paramos na aula passada. Seria a atuação? A atuação é uma atitude que é caracterizada por um comportamento impulsivo, de forma inconsciente. Todos os mecanismos de defesa, turma, eles não são conscientes, eles são inconscientes. E isso surge com a instituição de substituição de uma angústia, porque não é fácil de expressar ou de verbalizar. Todo mecanismo de defesa é uma fuga dessa angústia que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue verbalizar. Por isso, a resolução dessa situação atravessa a elaboração, a reflexão, pois essa evacuação acalma a angústia. Por isso que existem pessoas que têm um perfil escapista e elas acabam querendo fugir das suas demandas, dos seus traumas, das suas angústias, dos seus medos. É um sentimento de fuga. Segundo Freud, é por meio da qual o sujeito, sob domínio dos seus desejos, fantasias inconscientes, vive esses desejos e fantasias no presente, como um sentimento de atualidade, que é muito vivo na medida em que se desconhece a origem do seu caráter repetitivo. Então, a pessoa, nesse mecanismo de defesa de atuação, ela começa a viver uma realidade que não é a dela. Por exemplo, a realidade desse pessoal da internet aí, os youtubers, não é a nossa realidade. Então, nesse mecanismo de defesa de atuação, eu começo a fazer coisas que os youtubers fazem. Eu quero ir nos mesmos restaurantes, eu quero usar os mesmos perfumes, eu quero ter o carro que eles têm. Tudo isso é uma atuação, eu me torno um personagem, porque eu não sou aquilo ali não faz parte da minha vida. No lugar de lembrar e verbalizar desses sentimentos reprimidos, o paciente vai substituir por atos e ações motoras que funcionam como sintomas. Então a pessoa ela reprime muito a agressividade dentro dela, e aí muitas vezes ela precisa de uma sublimação, um escape, uma luta, alguma coisa para descarregar aquela raiva que ela sente dentro de si. E geralmente são movimentos involuntários, motores e repetitivos, tá? Recordar, repetir, elaborar, esse automatismo da repetição.
E mesmo na figura você vê, né? Alguém sobe na escada, chega no topo, se joga, leva um tombo, deve ter se machucado, mas levanta novamente, se recompõe. Para quê? Para novamente subir na escada, para novamente ficar lá na beira do precipício, para novamente cair, para novamente se machucar, para novamente levantar. Então é uma repetição. A atuação ela é uma repetição dolorosa para alguns que depois, através da terapia, vão enxergar que na sua vida não era nada daquilo. Elas projetaram uma coisa, elas atuaram, né? Fizeram um papel aí de atores, mas não era absolutamente nada daquilo que elas queriam viver. Alguma dúvida, turma? Perguntas? Muito é inconsciente para a pessoa fazer. Sempre é inconsciente. Por exemplo, um vício. A pessoa tenta largar um vício, mas ela não consegue. E ela fica naquela repetição. Aí chega final de ano, ela vai repetir tudo que ela prometeu de 23 para 24, de 22 para 23, de 21 para 22. Ano que vem eu faço uma dieta. Ano que vem eu paro de fumar. Ano que vem eu me matriculo num curso, termino meus estudos. São só promessas, porque aquele ciclo repetitivo vai voltar a acontecer. É inconsciente. Só se liberta disso através de terapia. Tá bom? Deu para entender, Cristina? Com a dúvida, Arley? Com a dúvida, Isabela? No caso, o mecanismo de defesa, ele pode abrir dois mecanismos de defesa para um único problema? Ah, vários. 2, 3, 4. Em todo, No caso, o mesmo problema? todo momento a gente está abrindo vários mecanismos de defesa. Tem hora que a gente abre projeção, tem hora que a gente abre atuação, e a demanda é a mesma, a sua própria vida. 2 ou mais. Tá bom? Vamos falar agora sobre somatização. Vocês terão um módulo específico só falando sobre doenças psicossomáticas, somatização, porque tudo vai refletir no nosso corpo físico. É um mecanismo de defesa. A somatização é um mecanismo, o corpo quando começa a gritar, porque a situação ela já está bastante grave. Conversão da dor emocional em outros estados afetivos, sintomas físicos, tendo como foco de atenção preocupações somáticas em vez de intrapsíquicas. O médico acha até que é psicológico, né? Faz vários exames e não comprova nada nos exames da pessoa. Mas, na realidade, isso é somático. Eu conheço alunos que têm medo de falar em público. Aí o professor dá um trabalho para a pessoa ser o orador da turma determinada data. Vamos dizer que seja um sábado, ela já está escolhida para ser a oradora da turma e ela vai falar para um público lá de 40, 50 pessoas. Como ela tem um certo pânico, um certo pavor de falar em público, o que o mecanismo de defesa faz? No dia anterior, fica com dor de garganta. Mas é dor de garganta mesmo, não é mentira não é EQ não. E a garganta fecha e ela no dia da apresentação tem que se justificar, tem que dizer para o professor que está tomando remédios, que está sem voz, por um mecanismo de defesa, por uma coisa que ela tem um pavor, uma fobia absurda. Exemplos de somatização. Na pele tem as irritações, as alergias, as coceiras, a vermelhidão e as feridinhas. Tudo isso na pele. Aí vai no dermatologista, aí compra creme, aí faz medicação manipulada. Mas a causa é a psicossomática. A causa está aqui, ó.
desses problemas. Não é creme que vai resolver. Pode curar o sintoma, mas não a causa. No estômago, má digestão, enjoos, vômitos e ânsia. Tem pessoas que tudo o que comem passam mal. Eu vou mandar esses slides para vocês. Se não der para anotar tudo o que eu estou falando, esses slides serão disponibilizados lá no grupo de alunos. Se eu esquecer, vocês me lembram. Professor, manda o slide aí de mecanismo de defesa. No intestino, diarreia. Existem pessoas que vão ao banheiro evacuar várias vezes no dia. Tem problema de intestino sério. Na garganta, irritações, tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta, inflamação. Às vezes acontece até quando você queria falar determinada coisa para alguém e não pôde falar, ficou engasgado, teve que engolir sapinho, porque era teu chefe, porque era alguém da família que você não queria conflito, não queria briga. Aí, no outro dia, você aparece com um N problemas de garganta aí, de uma coisa que você queria ter falado, vomitado e não pôde. Sistema imunológico são gripes, herpes. Eu também tenho alguns alunos da teologia que semana sim, semana não, eles estão gripados, eles estão de cama. Não é normal uma pessoa ir numa aula numa semana, na outra está de cama. Aí na outra vai na aula, na outra está de cama de novo. São psicossomáticas. Na cabeça, dores de cabeça, enxaqueca, pessoa vive dores aí generalizada, tudo isso é somático. Agora a gente precisa diferenciar o que é doença psicossomática e o que é somatização. Tem diferença? Tem diferença, porque nem tudo é somatização. Somatização é a presença de sintomas físicos onde não há uma doença orgânica. A causa ela é puramente emocional. Por exemplo, um transtorno de pânico. A pessoa vai apresentar os mesmos sintomas orgânicos de um ataque de coração, mas ela vai no cardiologista, vai fazer uma bateria de exames e não vai aparecer nada no coração dela. Por quê? Porque ela não tem problema de coração, ela não tem problema cardíaco, ela tem problema de ansiedade. Mas os sintomas das crises de ansiedade são os mesmos que um ataque cardíaco. São os mesmos, como se ela fosse infartar, como se ela fosse morrer. Exatamente iguais. Isso é somatização. Faz-se uma bateria de exames, mas não se comprova absolutamente nada. Diferente de doença psicossomática, que talvez seja um nível além. Há a presença, sim, de alterações clínicas por exames laboratoriais. O corpo vai apresentar uma série de sintomas e os exames vão comprovar doenças orgânicas que foram produzidas por distúrbios emocionais, sentimentos como raiva, ansiedade, angústia, medo, vingança, inveja, por aí vai. Essa doença psicossomática, ela tem um fundo emocional, mas ela vai atingir a pessoa com uma úlcera, com uma gastrite, até mesmo com um câncer, com um tumor. Então é uma doença psicossomática. Começou de maneira de fundo emocional, depois passou a ser algo orgânico mesmo, patológico mesmo, que a pessoa veio desenvolver. Vamos falar também sobre um outro mecanismo de defesa chamado regressão. Você vê uma pessoa adulta e continua dormindo
com um ursinho de pelúcia. Você vê uma moça na idade adulta chupando chupeta. Retornar a fases precoces do desenvolvimento ou ter funcionamento de evitações de conflitos, tensões associadas ao nível de desenvolvimento atual da pessoa. Como assim evitação de conflitos? Eu digo sempre que adulto não briga, adulto discute. Agora, tem adultos que são infantilizados e ao invés de conversar com alguém para resolver o problema, ele foge do problema, ele foge da pessoa, ele evita a pessoa, ele para de falar com a pessoa, ele exclui a pessoa do WhatsApp, bloqueia, ele cancela a pessoa nas redes sociais. Isso é uma infantilidade nossa, porque o problema não vai ser resolvido se tão somente você bloquear a pessoa, se tão somente você excluí-la. Problemas estão aí para a gente resolver. Adultos conversam e resolvem o que tiver que resolver tete a tete. Freud acreditava que o passado infantil permanece sempre em nós, como aparece nessa afirmativa de 1915. Estados primitivos podem sempre ser restaurados. Psiquismo, ou melhor, psico primitivo, é no seu pleno sentido imperecível. Por que as pessoas querem voltar a ser criança? Porque a melhor fase da nossa vida, pelo menos para quem teve uma infância saudável, foi quando a gente era criança. Tinha o colinho da mamãe, tinha o colinho do papai, a gente só brincava, não pagava boleto, brincava na rua, queimado, queimada, pique-esconde, carniça. Era uma maravilha. Criança não tem preocupação nenhuma. A gente ficava triste quando a mãe chamava para tomar banho, jantar e voltar para casa. Aí a gente ficava triste. Então, por isso que muitas vezes a gente quer regredir. A gente quer voltar a esse estágio infantilizado. Exemplo. É um nome fictício, pode ser Evaldo, Everaldo, solicitava minha presença diariamente e conversava muito comigo. No entanto, quando eu encerrava o atendimento, o psicanalista falando, ele retomava uma postura de retraimento e chorava, segundo ele, de gratidão. Sabe aquela posição retraída que a criança fica? Toda vez que o psicanalista terminava a sessão, esse analisado, ele se colocava numa posição de retração, como se fosse mesmo uma criança, e chorava. Tem algum problema chorar na terapia? Nenhum. Mas saiba que o choro é um tipo de regressão, é um estado infantilizado. Nem sempre os adultos vão chorar. Obviamente, quando nós estamos tomados por uma emoção, ou por uma raiva, ou por uma alegria, ou por uma tristeza, por um luto, a gente vai chorar. Agora, é uma regressão a um estado infantilizado. Semelhante a um bebê, ele se alegrava com a minha presença, a presença do psicanalista, sentindo-se desejado, amado, acolhido, pois ele precisava sentir que estava recebendo cuidados e proteção e também segurança. Então, tem adultos que têm algumas regressões nesse tipo, alguns guardam os brinquedos de criança, coleção de carrinhos, alguns dormem ainda com a sua mantinha. Adultos, alguns chupam chupeta, segredo para ninguém descobrir, né? Porque é uma vergonha para ele, é algo que a sociedade não aceita muito bem, chupar chupeta, mas é um mecanismo de defesa. Deu para entender? Dúvidas? Não? Cristina
estava aí e foi-se. Daqui a pouco ela volta. Vamos falar sobre a fantasia esquizoide. O que seria, professor, a fantasia esquizoide? Mais um mecanismo de defesa que a gente precisa estudar. É o recolhimento para o mundo interno, um mundo que é só da pessoa, privado, para a pessoa evitar a ansiedade, relações a situações interpessoais. Geralmente essa ansiedade ela não se dá com você mesmo. Ela se dá num momento de muita gente, muita agitação. Tem pessoas que, como essa foto mostra mesmo, né? São pessoas tristes, mas que usam uma máscara de gente feliz. E aí você olha para ela de máscara, acha que ela está gostando, que ela está amando. Mas o nível de ansiedade dela é hard. Ela não queria estar ali. Gente que não gosta de festa, tem gente que não gosta de música alta, principalmente os autistas, né? Aglomerações. Tem gente que não gosta. E aí acaba vivendo recolhido ali no seu mundo. Isso é uma fantasia esquizoide. Temos ainda defesas neuróticas mais elaboradas, como a introjeção. O que seria a introjeção? Passarinho que acha que está seguro porque vive dentro de uma gaiola. E aí ele diz, eu tenho estabilidade, porque eu não preciso ir para a floresta, buscar alimentos, o meu dono aqui troca o jornal da gaiola, limpa a minha gaiola, coloca alpiste, eu tenho aguinha fresca todo dia, melhor do que viver na natureza e poder ter que lutar aí com algum predador. Eu tenho estabilidade. Negativo. Não há estabilidade, por quê? Porque o dono pode morrer. Se o dono morrer, essa pessoa também, que é um pássaro, né? Ela pode perder a sua estabilidade. Ou o dono pode bobear e vir um gato e o gato abrir a gaiola e matar o pássaro. Então a introjeção é uma sensação de que nós estamos seguros, mas na verdade isso é só uma ilusão. O sujeito faz passar de modo fantasiástico de fora para dentro objetos, qualidades inerentes a esses objetos. A introjeção, a aproximação, a incorporação e está estreitamente relacionada com a identificação. Então tem aí uma joaninha no desenho, e se ela não pode mais viver na floresta, ela vai colocar dentro de um pote de vidro algumas foligens ali da floresta, simulando uma floresta. Já que eu não posso me arriscar lá fora, eu vou fantasiar então aqui dentro, nessa bolha, esse pote, que eu vivo numa floresta. Não é uma floresta, é apenas uma simulação, a introjeção da própria joaninha. Também é mencionado como a internalização de aspecto de uma pessoa significativa como forma de lidar com a perda dessa mesma pessoa. Eu já falei para vocês que o luto pode durar até 2 anos. São 5 fases do luto. E uma pessoa, quando ela perde um ente querido, é uma mãe, é o pai, é a esposa, é o marido, é um filho, esse evento é tão traumático, mas tão traumático, que a tendência é a pessoa viver sozinha. Ela introjetar de tal maneira que ela não queira ver por um bom tempo nada nem ninguém. Ela não pensa em nada, ela não tem mais
alegria de absolutamente nada. Então ela vai introjetar, ela vai viver aquele mundo dela. Temos ainda um outro mecanismo de defesa, que é a identificação. Pessoas se identificando com outras, internalizando as qualidades de outra pessoa, tornando-se igual à mesma, enquanto a introjeção leva a uma representação idealizada, vivenciada como o outro. O que seria essa identificação? É a pessoa querer internalizar a vida do outro, a qualidade do outro. Aí o Neymar, ele lança uma moda e tá todo mundo querendo andar como o Neymar. Ninguém tem o padrão financeiro, econômico do Neymar para vestir aquelas roupas, para usar aqueles tênis, mas eles querem imitar o Neymar, nem que seja no corte de cabelo, na pintura do cabelo. Isso é uma identificação. Eu já não vivo mais as minhas próprias qualidades. Eu agora quero viver as qualidades de outrem. A identificação é vivenciada como uma parte do ego e também pode servir de desenvolvimento normal. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações. Então, essa vivência do ego, de querer se espelhar em outras pessoas, é o que nós chamamos de identificação. Quando estamos apaixonados, por exemplo, ou carentes, aí a gente assiste um filme romântico, onde tem um casal ali perfeito. A gente fica temporariamente identificado por aquele contágio daqueles personagens apaixonados. E alguns acabam se identificando, onde podemos dizer, eu também sinto isso, eu sei o que é isso. Eu também gostaria de sentir isso. Mas, turma, é um filme. Se é um filme, tem um roteiro. Se é um filme, não é vida real. Por mais que a gente acha que um filme retrate a vida real, não é vida real. É apenas um filme. Não dá para se espelhar. Não dá para se identificar. Não dá para querer viver aquilo que é transmitido nas telonas. Eu vou viver aquilo, ou eu já vivi. Há várias nuances aí para você não se espelhar. Deslocamento. Deslocamento é outro mecanismo de defesa nosso que nós não podemos conscientemente lidar, porque todos os mecanismos de defesa eles são inconscientes. Sentimos associados a uma ideia ou a um objeto, deslocamos para o outro que se assemelha de alguma forma ao original. Como mecanismo defensivo do ego, nas conversões histéricas, desejo ou prazer genital se desloca para outras zonas corporais. Então você vê aí, o marido chegou do trabalho com raiva porque o chefe brigou com ele. Desconta em quem? A esposa. A esposa mandou o menino tomar banho, o menino não foi tomar banho, mandou o menino jantar, não foi jantar. Por ela ter sido para-raio do marido, agora ela desconta na criança. E a criança vai pegar um martelo, uma ferramenta do pai, e vai para cima do ursinho, vai para cima do ursinho de estimação dele. Então isso tudo é um deslocamento. Quando você não pode falar o que você quer para alguém, aí você acaba usando outrem como seu para-raio. Um homem é advertido no trabalho, quando chega em casa agride a esposa. Uma pessoa ganha um prêmio e abraça um desconhecido que está ao redor dela. Isso acontece muito em jogo de futebol. Quando o nosso time faz um gol, se você estiver no estádio
ou se você estiver vendo um filme num lugar público, fez o gol, meu irmão, só porque torce pro mesmo time, você vai lá e abraça. Gol! Dá um abraço em quem você não tem nem intimidade. Isso é um deslocamento. Uma criança é proibida de brincar no pátio, então ela passa o dia todo atormentando o irmão menor. Olha o deslocamento aí. Proibiram a criancinha de brincar. Só porque ela não foi brincar, ela vai atazanar a vida do irmãozinho. Tudo isso são deslocamentos. Tudo bem? Dúvidas? Arley, Isabela, Andréia, todo mundo que está gravado aí. Outro mecanismo de defesa, já que vocês não têm dúvidas, intelectualização. A pessoa que quer levar tudo para o intelecto. A intelectualização é utilizada mais substancialmente por pacientes obsessivos, que assim controlam, isolam e anulam os sentimentos. Por pacientes também narcisistas, que mais se preocupam com o dizer bonito que o dizer verdades. Narcisista é muito assim, né? Não fala a verdade, ele fala o que agrada todo mundo e o que lhe agrada, para não ser desagradado. Exemplos desse mecanismo de defesa chamado intelectualização. Uma pessoa descobre que tem um câncer. Aí ela vai pedir detalhes, probabilidades de sobrevivência, taxas de sucesso de vários remédios. Ela vai lidar com a doença de maneira extremamente intelectual. Ela começa a pesquisar tudo sobre a doença. Uma mulher que foi estuprada procura informações sobre os casos e a psicologia de estrupadores de vítimas. Muito comum. Mulheres que foram violentadas, igual a Maria da Penha, por exemplo, que depois se tornou até lei. É muito comum essas mulheres, depois elas criarem uma ONG, elas fazerem um grupo de apoio. É muito comum, é uma maneira de intelectualizar aquele trauma que foi vivenciado. Isolamento afetivo. O que seria, né? Uma pessoa que prefere estar isolada afetivamente. Em Inibições e Sintomas e Angústias, de 1926, Freud vai descrever o isolamento como um mecanismo típico de defesa dentro de uma neurose obsessiva. Isolar um pensamento do outro, isolar um comportamento do outro, separar uma ideia da outra, de um estado afetivo associado para evitar um turbilhão emocional. É o que nós falamos que é uma fragmentação. A pessoa acaba fragmentando seus sentimentos, suas memórias, para que ela não sinta tudo aquilo que ela sentiu anteriormente. Obviamente, isso é inconsciente. Todo mecanismo de defesa, ele é inconsciente, mas é importante entender que, mesmo sendo inconsciente, nós muitas vezes vamos querer isolar determinados sentimentos, também nos isolar do afeto das pessoas. Aquela velha história, antes que ele me traia, eu traio ele primeiro. Antes que ele me largue, eu largo ele primeiro. Antes que ela me bata, eu bato nela primeiro. Isso tudo é um isolamento afetivo. Mais um mecanismo de defesa, a gente já está terminando, mas eu quero passar um por um com vocês. Racionalização. Seria a racionalização dentro desse bojo
Esse termo foi introduzido por E. Jones em 1908, está ligado ao uso da razão por parte do sujeito para apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico. Então, essa racionalização busca encontrar uma justificativa para fazer ou não fazer determinadas coisas. Busca encontrar uma justificativa do ponto de vista moral para determinadas atitudes nossas, comportamentos, crenças inaceitáveis, para a gente tornar aquele pensamento, aquela atitude mais tolerável para a gente mesmo. E eu gosto muito de dar o exemplo dos impostos, né? Uma pessoa evita pagar imposto, por quê? Porque político é tudo ladrão, porque o dinheiro não é usado para o bem maior, para o povo, porque o governo só sabe gastar, gastar e gastar. Por isso que eu vou sonegar, por isso que eu vou fugir do leão, por isso que eu vou ludibriar o leão. Enfim, a pessoa ela tem uma racionalização, uma justificativa para não pagar impostos. A mesma coisa para fazer doações. Gente que não gosta de fazer doação porque ela vai racionalizar. Eu não sei para onde vai o dinheiro. Aquele tanto de pessoas que ajudaram esse ano o Rio Grande do Sul, será que chegou lá no Rio Grande do Sul mesmo? Ou será que alguém extraviou a minha ajuda tão suada? Pelo sim, pelo não, eu prefiro não dar, prefiro não doar. É uma racionalização. Temos ainda a sexualização. Você vê uma personagem de videogame e ela está toda sexualizada. E hoje, o nosso mundo ele é um mundo muito sexualizado. Lá no TikTok, lá no Instagram, tudo é voltado para a sexualização. Emprestar o significado sexual a um objeto de comportamento para transformar uma experiência negativa em uma experiência excitante, estimulante, para afastar a ansiedade associada ao objeto. Então, hoje, existem indústrias aí no TikTok, que é uma indústria de vídeos curtos, para sensualizar através de dancinhas, através de músicas, de letras, tudo voltado para sexualização, imagens, para a pessoa como se anestesiando das suas angústias, né? Ela sempre vai buscar aquilo que é excitante, aquilo que é intrigante, aquilo que é estimulante, para justamente anestesiar uma falta que ela tem. Temos ainda a formação reativa. Aqui a gente vê alguém, um religioso, com a Bíblia na mão, com uma gravata, mas o sapato dele é meio esquisito, né? Ele tá de salto alto. Esquisito essa figura de alguém religioso, que é um exemplo de moral, de bons costumes, de uma vida santa. Mas o que essa pessoa faz na sua vida interna, na sua vida escusa, quando não tem ninguém olhando? Transformar um desejo ou um impulso inaceitável em seu oposto é um mecanismo de defesa pelo qual o ego mobiliza uma estrutura caracterológica e mais oposta possível. Quanto ao risco do surgimento das pulsões libidinais ou agressivas recalcadas do inconsciente. Então, esse mecanismo de defesa vai fazer com que a pessoa procure fazer absolutamente tudo aquilo na sua frente
aquilo que ela não pode fazer por trás de alguém. Como assim? Exemplos. Um pudor exagerado pode ser o oposto de tendências exibicionistas. Então, tem algumas religiões que mandam, né, as pessoas se cobrirem todas, do pé à cabeça. Mas no íntimo, a pessoa sofre porque ela queria vestir uma roupa mais curta, é uma tendência de exibicionismo. Então, ela prefere se voltar para essas religiões que proíbem tudo, religião que proíbe tudo. Ela prefere ser proibida de tudo para não cair nesse exibicionismo exacerbado. Uma bondade exagerada e despropositada pode decorrer de ímpetos invejosos e agressivos. Então tem pessoas que são boazinhas, fala baixinho. Oi, Andréia. Oi, Isabela, tudo bem? Oi, Arley. Depois não é nada daquilo, aquilo é só um personagem. Essa bondade exacerbada só para inglês ver, está tentando esconder algum sentimento invejoso, agressivo. Obsessão por limpeza. Uma pessoa que é obcecada por limpeza, ela pode estar camuflando uma sensação de sujeira interna e assim por diante. Talvez ela se sinta suja com a sua vida anteriormente, aquela vida que ela vivia na década de 80, de 90, dos anos 2000, ela não se perdoa, ela se sente suja, com pecados, talvez até não confessados ou confessados, e aí ela vai voltar-se para uma obsessão à limpeza. E é uma obsessão mesmo. Ela termina de limpar a cozinha, se ela vê alguma coisa ali fora do lugar, ela vai novamente para a cozinha e ela tenta fazer tudo de novo. Deu para entender? Alguma dúvida? Até agora não? Repressão ou recalque. A melhor figura que eu achei foi a figura de um lixão. Tem um urubu voando ali, tem pessoas ali que devem ser catadores de lixo, de reciclagem. Expulsão de impulsos ou ideias inaceitáveis ou de um impedimento que entre na nossa consciência. Essa defesa difere da negação, tá? Pois essa última, a regressão, está associada a dados sensoriais externos, enquanto a repressão e o recalque está associada a dados internos. Então, sempre que falarmos de repressão e recalque, é algo que está no seu interior. Sempre que falarmos de negação, é algo que está no exterior. E aí nós temos alguns exemplos desse recalque nosso. Essas inscrições vão funcionar como o recalque original, aí essa palavra é em alemão, que servirá de polo para atração para o recalcamento propriamente dito, ou seja, o desejo de voar. Quem nunca sonhou em voar? É o Wesley que está aí? Tudo bem, Wesley? Tá bonito como sempre, hein? Quem nunca sonhou em voar? Às vezes até... Saudade, meu velho. Vamos pro bacharel. Só tá faltando você formar essa turma aí de bacharel logo. Vamos sim. Esse desejo de voar é um desejo
que a gente até sonha, turma. Tem gente que já sonhou várias vezes que estava voando. Outros até se arriscam na vida real aí, pular de paraquedas, pular de parapente. Ah, eu adoro a sensação de estar livre, leve, solto. Para Freud, isso é um recalque nosso primevo. Consiste em negar a entrada no consciente ao representante psíquico, que é o ideacional da pulsão. Com isso, se estabelece uma fixação. Outro desejo que a gente tem, respirar debaixo d'água. Ah, mas por que os peixes conseguem respirar debaixo d'água e eu não consigo? Isso é um recalque nosso. Tanto voar como respirar debaixo d'água. A gente até brinca, né? Na piscina, quando tem mais gente, quem consegue ficar mais tempo aqui debaixo d'água? Vamos lá, aí mergulha. Isso é um recalque nosso, que acaba aparecendo nessa brincadeira aí, quando tem mais gente na piscina. O superego e o ego, na medida que eles se tornam aliados do superego, enfrentam a pressão moral do id do superego. Sempre vai haver o anjinho e o diabinho. Aquele anjinho que você vê no Pica-Pau, perna longa, sempre vai existir nesse mecanismo de defesa chamado repressão ou recalque. Por causa disso, essa associação traz ideias que sofrem o mesmo destino daquilo que foi primevamente recalcado. Então, quem é o nosso herói? O super-homem, porque ele voa e a gente não consegue voar. Quem é o nosso herói? O Aquaman, porque ele respira debaixo d'água e a gente não consegue respirar. Então, esses personagens começam a se tornar os nossos heróis. Vamos ainda para as defesas maduras. Uma dessas defesas maduras é o humor. Existem pessoas que você conhece que são muito bem humoradas, fazem piadinha de tudo. Encontrar elementos cômicos na vida, irônicos, com situações difíceis, pode ser um objetivo de reduzir afetos desagradáveis, desconforto pessoal. Esse mecanismo de defesa também pode permitir algum distanciamento e objetividade em relação aos eventos, de forma que o indivíduo possa refletir sobre o que está ocorrendo. Geralmente o bobo da corte, geralmente aquele que faz piada de tudo, é uma pessoa triste, é uma pessoa que tem muitos monstros. É o mito do palhaço, todo palhaço é triste. Todo humorista é mal-humorado. É um mito. É um mecanismo de defesa chamado defesas maduras em humor. Às vezes, através de toda aquela gracinha que a pessoa faz, ela está querendo esconder alguma coisa traumática que aconteceu na sua vida. Temos também outro mecanismo de defesa, que é o ascetismo. A pessoa viver uma vida reclusa, como um monge budista. O que é o ascetismo? É a tentativa de eliminar os aspectos prazerosos da vida em função de conflitos internos produzidos por tal prazer, e esse mecanismo pode entrar em serviço dos objetos transcendentes espirituais, como, por exemplo, o celibato. Então, a pessoa ela não se conforma em ter comida na mesa se existem milhares de pessoas que hoje não almoçaram, não jantaram, não tomaram café da tarde. Aí ela vai viver uma vida sem luxo, ela vai viver uma vida austera
ela vai viver afastada até da cidade grande, até dos prazeres da nossa carne. Tem também outro mecanismo de defesa chamado altruísmo, que é o oposto do egoísmo. Quem não é egoísta é altruísta. Quem é egoísta não é altruísta. Comprometer-se com as necessidades dos outros mais do que com as suas próprias necessidades. Comportamento altruísta pode ser utilizado a serviço de problemas narcisistas, mas também pode ser a fonte de grandes realizações e de grandes contribuições construtivas para a sociedade. Tem gente que se preocupa muito mais com os outros e eles estão sempre envolvidos em filantropias, capelania, pós-guerra, pós-tragédia, pós-furacão. Eles querem fazer de tudo para amenizar a dor do próximo, mas eles mesmos se esquecem da sua própria dor. Isso nada mais é do que um altruísmo, um mecanismo de defesa, quando eu esqueço de mim e só penso em aliviar a dor do outro. Temos ainda a antecipação. Também é mais um mecanismo de defesa. Seria a antecipação nesse processo que nós estamos falando nessa aula online. A antecipação é o retardamento de gratificações imediatas ao planejar e pensar sobre realizações futuras. Então, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, desfrutar do que ela tem, do que ela ganha, porque ela só pensa em poupar, guardar dinheiro para comprar uma casa, guardar dinheiro para comprar um carro, guardar dinheiro para fazer uma viagem. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. A gente precisa ter uma reserva de emergência e se a gente quer viajar, quer passear, quer comprar um carro melhor, uma casa melhor, a gente tem que juntar. Mas quem está operando nesse mecanismo de defesa, chamado antecipação, ele não tem paz enquanto ele não quitar as 12 parcelas que ele se comprometeu de pagar. Ele perde o sono porque ele tem parcelas a pagar. Mas não tem uma data? Não é para o mês que vem? Não é para o ano que vem? Vamos saldar, vamos pagando. Mas a antecipação não nos deixa. Mais ou menos o que a vovó dizia, o seguro morreu de velho. É mais ou menos isso. Temos, por último, a sublimação. Sublimação, a gente vai falar bastante nas próximas aulas. O que seria a sublimação? Para Ana Freud, ela destaca a sublimação como um deslocamento da finalidade instintiva em conformidade com valores sociais mais elevados, a existência do superego, que vive sempre nos regulando, nos censurando, transformar objetivos socialmente ou internamente inaceitáveis em outros socialmente aceitáveis. É o que a clínica de recuperação faz com os adictos. Eles vão para um lugar, geralmente é um sítio, onde eles têm acompanhamento psicológico, e lá, para não usar drogas, o que eles fazem? Ocupam a mente. Corte e costura, artesanato, jardinagem, aprendem a cortar cabelo, barbearia, tudo isso fazendo uma sublimação, uma substituição das drogas que não são socialmente aceitáveis para determinadas coisas que já são socialmente aceitáveis, como todas essas tarefas. Exemplo, uma jovem que gosta de abrir animais, porém cortar animais parece estranho, né?
para a sociedade. Parece até que ela é psicopata. Então, ela resolve fazer medicina. Sublimou. Lá na medicina ela vai poder até abrir cadáver, porque é o que ela gosta de fazer. É o que ela pensa sobre o assunto. Uma moça solteira que tem um instinto maternal muito aguçado, mas ela ainda não casou, ainda não pode ter filhos, o que ela vai fazer? Ela vai estudar magistério, ela vai ser professora, ela vai dar aula para os pequenininhos. Sublimou. Sublimação é justamente essa substituição, né? Quando há essa substituição, então nós podemos dizer que existe sim uma sublimação. Deu para entender, turma?